E a terceira vara da Justiça Federal de Brasília garantiu de maneira provisória que os frigoríficos associados à Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, e à Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, não sejam exigidos a recolher o fundo rural na hora da compra do gado. Com a decisão, o pecuarista deve ficar atento quanto ao recolhimento do tributo. A sugestão da Justiça é que os frigoríficos continuem a fazer o procedimento padrão, que é o desconto do fundo rural na hora do pagamento da boiada. Quem explica melhor para a gente tudo isso é o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin. Boa noite, doutor Ricardo. Essa conta vai sobrar para o pecuarista? Conta para a gente. Boa noite, Suelen. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Primeiro, minha saudação pelo retorno aí do meu amigo Daúde ao nosso Rural Notícias. Que eu que votei sexta-feira, quando estava aí presente, votei #sim para a sua volta, porque estávamos todos com saudades dele aí no nosso Rural Notícias, no nosso canal Rural. E ele agradeceu muito seu voto, viu, doutor Ricardo? Ele gostou bastante. Ah, bem. Quanto à decisão da Justiça Federal de Brasília, já é a terceira decisão que temos no país. Primeiramente, tínhamos no Mato Grosso do Sul, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo, e depois outra de São Paulo em favor de aviários lá de São Paulo, que também haviam ingressado com esse pedido, e também deferida e confirmada pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo. O que se diz nisso aí? É que na Lei 8.212, com suas alterações até o ano de 97, tinha um artigo 30, inciso 4, que criou a subrogação do tributo. Quem tinha a obrigatoriedade de recolher o tributo, ele recolhia, descontava na comercialização do produtor, e ele ficava responsável pelo recolhimento. Então o produtor é que pagava, não era o frigorífico. Ele tinha a responsabilidade tributária desse recolhimento. Como esse artigo 30, inciso 4, foi declarado inconstitucional lá na primeira decisão de inconstitucionalidade do Fundo Rural, lá em 2010, e essa inconstitucionalidade não foi alterada na decisão de 2011, e agora, na decisão de 2017, não se referiu ao artigo 30, inciso 4, e sim exclusivamente o artigo 25, inciso 1 e 2, que criavam as alíquotas, e como também aquela resolução 15 do Senado havia tirado a executoriedade desse artigo 30 lá, quando houve aquela resolução 15, então esse artigo 30 deixou de existir, e assim a responsabilidade não é mais do frigorífico, será do produtor rural, nestes casos que tem essas liminares. E além disso, esses frigoríficos, aqueles frigoríficos ou outras indústrias adquirentes que não recolheram o fundo rural no passado, continuarão sem a obrigatoriedade de fazê-lo, porque continua a inconstitucionalidade dessa subrogação. Então teremos muito pano para a manga em relação a este assunto. A questão é polêmica, mas a tese tem substância. Não sei se o Supremo lá adiante também, e como já o ministro Fachin havia sinalizado, todos os artigos relacionados ao 25 sofreriam, como se chama, o arrastamento. Todos seriam declarados constitucionais. Então, vamos aguardar o andamento. Em princípio, a posição é de que os frigoríficos, a indústria adquirente de produtos, não é responsável pelo recolhimento e passa a ser, então, agora no novo Fundo Rural, o produtor rural. Doutor Ricardo. Diga, Daúde. Obrigado aí pelas palavras carinhosas, né? Eu só queria fazer... É um prazer reencontrá-lo. Eu só queria fazer uma pergunta. O que a gente sabe que até essa decisão, os frigoríficos, eles tinham um crédito, né, do Fundo Rural. Mesmo aqueles que não recolhiam no cofre do governo, eles tinham um crédito, perfeito? Ficaram lá com crédito. Não sei, qual é o crédito? Qual é o crédito? O crédito do que eles descontavam, do produtor. Tá certo? Ele dizia para o produtor, entregava a boiada lá e descontava o Fundo Rural. Então, ele adquiria isso como um crédito. Eu estou afirmando. Ele era obrigado a recolher. Se ele não recolhesse, era proteção e débito. O senhor falou que não era crédito. Sim, mas isso gerava um crédito tributário, que na lei que fez o refis, permitiu
que esse crédito fosse compensado com outros tributos. Então, o senhor não acha... Eu não conheço esse crédito, eu acho que isso aí não existe. Não existe o crédito? Não existe. Então, como que funcionava? Só para entender. Ele tinha obrigação, aquilo que ele recolheu do produtor, ele era obrigado a recolher para fazer. O senhor disse que aqueles que não recolheram não têm nenhuma obrigação mais de recolher? Agora não terão, em função dessa, quem tem essa decisão não terão a obrigação de recolher aquilo que deixaram de recolher. Agora, o que eles recolheram tem que passar para a fazenda. Tá ok. Do produtor. Tá certo, doutor Ricardo. Esclarecido, Daúde? Esclarecido, mais ou menos. Então tá bom, a gente volta a comentar esse assunto. Doutor Ricardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Você quer comentar rapidinho? Você tinha comentado antes que você queria falar um pouquinho sobre o Pronaf, sobre essa questão da renegociação das dívidas. Não, dessa questão da MP 842, essa MP 842 causou um prejuízo para o Norte e Nordeste, sim, porque ele tirou todas as vantagens das renegociações que tinham sido criadas na 13606 e agora ele deixou todas as outras dívidas com bancos, inclusive BNDES, que estavam dentro desse pacote, foram excluídas por essa medida provisória 842, de uma coisa que já tinha sido derrubado o veto do presidente Temer. Eu imagino e vejo, já vi falar hoje no Congresso, que essa MP vai ser devolvida porque ela não poderia ter sido editada em função do que já havia sido decidido antes no Congresso Nacional. Então eu creio, o governo não tinha de onde tirar os 31 bilhões, esse que fez hoje para a agricultura familiar, e ele tirou então esse benefício de 15 bilhões que ele tinha dado, que tinha saído na lei 13.606, tirou 15 bilhões de lá e através dessa medida provisória arrumou os 31 que ele precisava arrumar para fazer, tanto que ele adiou várias vezes o lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, porque ele ainda não tinha o dinheiro para isso. Arrumou através dessa 842, que vai arrasar, vai causar um problema no Norte e Nordeste do país, especialmente, em todo o país, mas especialmente no Norte e Nordeste, que estavam contando com isso, e nós temos agora aí um problema seríssimo pela frente, que deverá ser resolvido, porque a medida provisória, no Pronaf também se diz que só terá a negociação se conseguirem verba até o final do ano para a complementação orçamentária desse assunto. Então, realmente, é um problema sério que foi criado com essa medida provisória 842, editada sexta-feira pelo governo federal. Vamos acompanhar os desdobramentos. Doutor Ricardo Afonso, ao vivo de Porto Alegre, obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você.